Olá, meus queridos alunos. Hoje, então, vamos falar sobre o que determina o clima. Para a gente começar, né, o nosso contexto, a gente precisa entender alguns conceitos, né, e diferenciá-los. Exemplo disso é que clima e tempo, eles são elementos diferentes, tá? E a gente vai entender essa diferença agora. E para isso eu faço a pergunta: você sabia que o clima e o tempo são conceitos diferentes? Por mais que a gente ache que eles se tratam da mesma coisa, eles são diferentes. Exemplo, o tempo, ele é caracterizado como as condições atmosféricas de um determinado local em um determinado momento. Podemos dizer então que o tempo ele é o estado instantâneo da atmosfera, é o que está acontecendo ali naquele momento de um determinado local, certo? E existem características, né, do estado do tempo, né? Exemplo disso, a temperatura, né, o aspecto geral do céu, a ocorrência de chuvas, a umidade, a pressão atmosférica, o vento, né? E todas essas características, né, que a gente pode considerar como em estado de tempo, né? Quem nos traz é a meteorologia, que é a ciência que estuda as condições atmosféricas e, com isso, nos auxilia na certa previsão do tempo, né? Os especialistas que fazem essas previsões, eles são chamados, né, de meteorologistas. O clima. O clima, ele é definido por elementos variados do ambiente, como a temperatura, a umidade do ar, né, e a pressão atmosférica. A variação, né, de temperatura, de pressão e até mesmo de precipitação, né, referente a cada tipo de clima, né, das regiões, são fatores que determinam qual vai ser o clima daquela região, né? Os movimentos da Terra, né? Aí a inclinação do eixo de rotação, né? Em relação ao plano de órbitas, estão entre os fatores astronômicos relacionados à determinação do clima. Esses fatores, eles definem as estações do ano e a duração dos períodos de iluminação, né? Que formam o dia, e de não iluminação, né? Que seria a noite. E são estudados, pessoal, diariamente, né, pelos astrônomos, e também é o que a gente vai entender um pouquinho mais agora, né? Mas como que esses fatores, eles determinam a criação ou a organização dos climas de cada região, né? Em relação ao movimento da Terra, como que acontece a determinação do clima através dos movimentos da Terra, né? Exemplo, a energia solar que chega ao nosso planeta, né, o planeta Terra, na forma de luz e de calor, proporciona a movimentação das massas de ar, que é o vento, né? Promove a evaporação da água e dessa maneira influencia-se também, né, nas incidências de chuva. Além disso, é importante ressaltar que a energia que vem do Sol, ela também é responsável pelo aquecimento das superfícies dos continentes, né? E também das águas dos rios, né? Dos oceanos e lagos, tá? A rotação da Terra, ela também, né, determina a organização do clima de determinada região, né? Exemplo, o aquecimento desigual, né, causado pela forma da Terra e que é a força motriz, né, por trás dos ventos, que é o movimento, né, dos ventos, das massas do ar,
que por sua vez tem grande influência na formação e na direção das correntes oceânicas. Né? Se somente o aquecimento desigual fosse a força que determinasse, né, a formação de um clima, mas não. Elas também apresentam padrões globais, né, de movimentos relativamente simples, mas que também interferem e determinam o clima da região. Observe o esquema abaixo para a gente analisar a questão do efeito dos movimentos de rotação nos padrões dos ventos, né, do planeta Terra. Nós temos aí o globo terrestre, né, em A, e o globo terrestre em B. A direção dos ventos, né? Quando a gente tem o vento frio, a gente tem as setinhas em azuis. E quando a gente tem o vento quente, ele está em vermelho. Olha para vocês verem como que é o padrão, né, da organização. Né? Nessa primeira imagem, na imagem A, o padrão esperado, né, aqui acontece, a Terra ela não apresenta rotação. Em B, aqui como a própria setinha aqui em cima está mostrando o sinal de rotação, o padrão observado na parte dos ventos na Terra com a rotação, repare que nem todos os grandes movimentos de massas de ar ocorrem na mesma direção e sentido. Vocês estão vendo aqui, ó, em azul eles estão indo para a esquerda, né? Em vermelho eles estão vindo para a direita, né? E vocês observem também que os ventos frios eles estão mais próximos dos polos, polo norte e polo sul. Agora que a gente estudou um pouquinho sobre, né, os fatores que determinam, né, a geração do clima, nós precisamos entender também que existem instrumentos criados para fazer a medição, né, do clima. Exemplo disso são os climógramos ou climogramas. O climograma, ele é um gráfico que representa informações do clima de determinada região. Nele são encontradas as médias das temperaturas e das precipitações totais de cada mês ao longo de um ano para a determinada região, né, ou a região estudada. As barras indicam o valor mensal médio das precipitações em milímetros e a linha representa a temperatura média em graus Celsius. Os valores das precipitações e as dadas temperaturas médias estão indicadas, respectivamente, à esquerda e à direita da barra. Olhem a imagem ao lado. Você consegue verificar que nós temos aqui, então, ó, na vertical, nós temos, então, a precipitação em milímetros e na horizontal nós temos os meses do ano, tá?